A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Elisa com o tema Jesus acalma a tempestade. Fidelidade a Deus, do grupo Irmão Fritz. Olá, irmãos e amigos. Certa vez, Chico Xavier disse a uma plateia espírita que todos estavam ali porque estavam com saudades de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos estar com saudades dos ensinamentos do Mestre Jesus e que estes ensinamentos possam fazer morada em nossos corações, inspirando os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes todos os dias da nossa vida. O tema do estudo, Jesus acalma a tempestade. Essa passagem ela foi registrada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. É uma passagem rica de ensinamentos, metáforas, e devemos sempre interpretar o texto evangélico através do sentido moral do texto. Da mesma forma que estudamos e refletimos, por exemplo, as parábolas contadas por Jesus, onde apreendemos o ensinamento moral. Então, vou ler na íntegra este texto, que está baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, até como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, para nos ajudar a contextualizar essa passagem, interpretá-la, nós recorremos ao espírito da Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos livros Vivendo com Jesus e Luz no Mundo. Então nos conta Amélia Rodrigues que em um entardecer rico de luzes multicoloridas, depois de um dia de trabalho, onde milhares de homens, mulheres e crianças naquelas paragens receberam das mãos sublimes do Mestre Jesus, nosso querido Rabi da Galileia, dádivas de saúde, bênçãos de reconforto, de que necessitavam para o fortalecimento do corpo, do espírito e da alma. Jesus inicia um breve diálogo com Simão Pedro. Saiamos daqui. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão Pedro. Devemos atingir a outra margem antes da alvorada amanhecer, elucida o amigo divino. Mas neste período, relata o velho pescador, as tempestades sopram de surpresa e colhem os incaustos imprevistamente, ameaçando-lhes as vidas. Não temamos as coisas que provém de nosso Pai, esclarece Jesus. Então, sem contestar, os barcos deslizavam sobre as cristas das ondas, enriçadas, arrebentar-se em renda de espumas. Jesus toma de um travesseiro e na proa parte da frente do barco e os discípulos João e Tiago o seguem indo repousar. E vale a pena, meus irmãos, só contextualizar que João era considerado o discípulo bem-amado do Mestre, talvez por ser o mais novo, pelo potencial espiritual que o próprio Cristo já percebia. Tiago, filho de Zebedeu, discípulo bem ativo do apostolado dos 12. Era a primeira vez que se deslocavam naquela região. Então, enquanto o barco deslizava ligeiro sobre as águas mansas, eis que os céus escureceram-se subitamente
e os ventos sopraram com vigor, levantando altas as ondas, agora encrespadas, que ameaçavam os viajantes. Este fato era devido à localização geográfica, fenômeno comum naquele lugar, abaixo do Mediterrâneo, quase 200 metros, dando ensejo a tempestades bruscas e calamitosas. Inclusive, o próprio Simão Pedro alertou Jesus sobre a possibilidade deste fato, que todos os pescadores que estavam no barco também temiam por este fato. Era comum nos veleiros embarcações colocarem e ou ter uma representação humana e ou mitológica para proteger. Então Judas, ele vem também fazendo um comentário a respeito. Não será uma temeridade, ousadia e imprudência essa viagem? O Rabi está conosco, portanto, não há problemas, argumentou o discípulo João. Simão, porém, sabe dos perigos neste período, comentou Judas Iscariotes. De fato, se formos colhidos por um vendaval, pondera Simão, nossas vidas estarão ameaçadas. Mas Jesus está conosco, insiste o discípulo André. No entanto, dorme, desdenha Judas, enquanto deveria vigiar, isto para ser fiel às suas próprias palavras. Não tememos, propõe Simão Pedro, na condição de timoneiro que comanda a embarcação. Então, nesse momento, Jesus dormia, ou parecia dormir, em paz, enquanto rugiam as forças desgovernadas que se chocavam na tormenta feroz. Então, meus irmãos, que devemos interpretar. Como devemos interpretar? Através ainda da nossa capacidade um pouco limitada de entender os ensinamentos do Mestre Jesus. E aqui vale lembrar que é uma figura de linguagem. Espírito superior, ele não precisa descansar. Lembremos do governador da colônia espiritual de nosso lar, tão bem descrita no livro e retratada no filme, que tinha 114 anos, que trabalhava ininterruptamente. Ou seja, não precisava efetivamente de Jesus estar deitado ou se ele estivesse cansado, mas era uma forma de, talvez, de testar também os seus discípulos, a fé dos discípulos. Então, é interessante ressaltar, meus irmãos, era um procedimento comum. Depois de um dia de trabalho assistencial intensivo, até com uma aferição de aprendizagem, Jesus reuniu o colegiado apostólico e iam para algum lugar que pudessem ter privacidade para dialogar, para conversar, para estarem mais próximos uns dos outros. Então, seguindo o texto, o dia fora exaustivo, relacionava o jovem Boanerges, que é o discípulo Bartolomeu. O mestre atendeu agentes de várias partes que levaram agora as notícias, inclusive pondera. Eu vi cego abrir os olhos, Simão Barjonas, e as lágrimas cristalinas diziam da emoção incomparável daquele beneficiado. E o leproso? Interroga Tiago, nauseante, estava recurvado e exalava putrefação. Cambaleando e rouquenho, acercou-se do mestre, olhou que o rabi depositou sobre ele, comoveu-se, via a palidez do seu rosto e uma indescritível tristeza se lhe desenhou na face. Tocou-o e logo as carnes começaram a agitar-se, a transformar-se de todo. Ele antes a minha admiração. E quando o homem saiu exultante, interroguei o mestre. Por que, Senhor? Por ser enfermo, o seu espírito calceta, ou seja, estava empredado, e leviano, inconsequente, superficial, respondeu, acrescentando, que lhe não acontece nada pior. Pior que a lepra? Indaguei. Sim, redargiu. Por exemplo, a perda da vida espiritual. E sim, Jesus seguiu adiante. Mas o mar ficou bravio, mais bravio, e temendo o pior, assustados e trêmulos, os discípulos despertaram-no
e acrescentaram o seu receio na frágil embarcação, jogada de um lado para o outro pelas ondas e ventos furiosos. Ele ergueu-se, semelhante a um raio de sol, e reclamou com a tormenta, impondo a sua vontade. Suave a calmaria sucedeu a agitação das ondas, e o entardecer ressurgiu sereno e colorido, como um leque de plumas em tonalidades variadas. Os seus, que com ele conviviam na sua simplicidade, não o conheciam. Tomados de perplexidade, indagaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na verdade, não conheciam mesmo. Infelizmente, os discípulos não tinham a dimensão, não conseguiam atingir ou noção da dimensão espiritual do Mestre Jesus. Inclusive, certa vez, está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então, alguns dos discípulos disseram: João, o Batista, e outros, Elias, mas outros ainda, que Jesus era um dos profetas. Então Jesus perguntou para Simão: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus também se preocupava com as tempestades do coração, com essas tormentas que nos incomodam, e o ser humano o levam a situações lamentáveis, infelizmente, a cometer sérias dificuldades e problemas emocionais, psíquicos. No lago ou mar da Galileia, fora-lhe fácil aplacar as fúrias, ordenando aos seus agentes que fizessem cessar, o que logo aconteceu. Então, o espírito da Amélia Rodrigues poeticamente pondera que, para as tormentas do coração, propôs inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei de amor, propondo o mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários, para eles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. E aí, meus irmãos, nós podemos ter vários exemplos de tormentas do coração, que o próprio Cristo participou diretamente de várias situações. Por exemplo, a Maria de Magdala, ela, que era uma mulher bela, vivia entregue aos prazeres, em companhia de patrícios romanos, em certa ocasião, ouvindo as pregações sobre o Evangelho do Reino, tomara de profunda admiração pelo Mestre. No íntimo, seu coração estava sequioso em desalento. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Percebeu que as facilidades da vida só lhe traziam angústia e tédio moral. Ao espírito sensível, sentia-se seduzida pela generosidade do Cristo e desejava trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus, sentir com sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. E de fato renunciou e seguiu fielmente o nosso Mestre Jesus. O propósito de Jesus tem sido desde tempos remotos, meus irmãos, a conquista da paz interior de cada um de nós, desde aquele tempo e até os dias atuais. Multidões ouviam os ensinamentos de Jesus, mas muitos não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mantinham os hábitos mentais e morais viciosos, isto porque não entendiam ou estavam dispersos com as paixões primitivas mundanas. Jesus oferecia a cura da alma para sempre, e muitos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradas, cujas